Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 104 do estudo básico de Espiritismo. O estudo básico, como se faz em toda casa espírita que tem escola, que tem um centro de estudo. A gente começa o estudo básico inicial do Espiritismo através do livro dos Espíritos. Então, se você quer conhecer um pouco mais a doutrina espírita, junte-se a nós. Nós fazemos aqui nessa sequência de vídeos a leitura do livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado. Se você não conhece nada, já ouviu falar, mas não sabe o que é a doutrina espírita, eu recomendo que você depois assista a aula 1. A aula 1, ela fala sobre a história do espiritismo. Quem foi Allan Kardec, como que surgiu a doutrina espírita, como que os espíritos trouxeram a Kardec, como que ele compilou tudo, formando um conjunto de livros e criando, então, a doutrina espírita. Bom, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, por isso ele é o livro que tem os fundamentos. É o livro ideal para quem está começando a conhecer a doutrina. E lemos, então, toda a aula, um conjunto de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele foi todo ele construído com perguntas e respostas. E vamos assim, do início até o final do Livro dos Espíritos, toda a aula lendo um conjunto de perguntas. Bom, nós estamos na leitura da terceira parte, no capítulo 10, falando sobre as leis. Vamos falar hoje sobre fatalidade, ou seja, existe fatalidade. O que é a fatalidade para o espiritismo, né? Então são essas as perguntas que Kardec fez. É a continuação. Isso significa que na aula passada já lemos algumas perguntas sobre fatalidade. E hoje vamos finalizar o tema fatalidade, com o restante das perguntas. Bom, a gente sempre faz também a leitura de um livro, uma página de um livro, que é a nossa abertura. E, normalmente, com textos da doutrina espírita. Estamos lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, que sempre traz páginas lindas, excelentes, com muito aprendizado para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Bom, hoje no Caminho, Verdade e Vida, vamos ler um texto com o título Dons. Bora lá, então! Vamos à leitura, então, do Caminho, Verdade e Vida de hoje. E o título, como eu mencionei, é Dons. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Isto está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Explicação agora de Emmanuel, o texto de Emmanuel. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades.
Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Espera o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de tua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Excelente, maravilhoso texto, né? Como sempre, Emmanuel, um texto belíssimo aqui no Caminho, Verdade e Vida. Agradecemos ao Espírito Emmanuel e agradecemos a psicografia de Chico. Uma belíssima página, né? Que nos diz, olha, o bem vem sempre de Deus, né? A bondade de Deus derrama-se sobre nós, mas para isso precisamos fazer a nossa parte. Precisamos mostrar que merecemos aquela bênção divina. Como diz Emmanuel aqui, quer curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Quer o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Né? Essa frasezinha podemos entender também como estuda antes. Quer ensinar? Estuda bastante. Leia todos os bons textos que a humanidade tem para poder agregar um bom ensinamento e passar adiante, então, a mensagem de Jesus. Espera o dom da virtude, disciplina-te. Caminho constante da retidão, elevação, saber dizer o sim, sim, mas também saber dizer o não, não. Diga não quando não for uma boa ação, seja lá quem for que esteja te chamando. Seja lá mesmo nas decisões automáticas. Não tome decisões automatizadas. Né? Nunca é o que repetimos sempre aqui, constantemente. Olha, não, decisão automática daquelas que, não, eu vi na televisão, deve ser bom. Todo mundo está fazendo. Estão anunciando na televisão, vou fazer também, né? E não, por vezes a sociedade erra constantemente e erra mais do que é certo, sabemos disso, né? Estamos numa sociedade de provas e expiações. E uma característica de uma sociedade de provas e expiações é que esta erra mais do que acerta. Esta sociedade vai mais no caminho do mal do que no caminho do bem. Poucos são os que estão em retidão no caminho do Senhor. Então não siga ninguém sem ligar antes a tua razão na ética. Não acredite em qualquer coisa sem antes perguntar para o seu interior, para a tua razão interior, né? Para os teus espíritos protetores. Faça uma meditação, uma oração, avalie para tudo na vida. Não acredite porque o ser está passando uma mensagem de 5.000 anos. Olha, ali uma tábua de 5.000 anos que fala isso, isso e isso. Não. Tem muita coisa antiga que não tem valor, né? Sabemos que foram mensagens de uma época. As mensagens de agora são diferentes. Então não é porque é antigo que tem valor, tá? Precisamos colocar um filtro muito grande nisso. Não é porque um ser de autoridade, ou seja, uma pessoa dentro do seu clero, ou seja, da tua religião de autoridade, esteja dizendo que o caminho é um ou o caminho é outro. Não. Aqui na Terra estamos todos aprendendo. Não existem seres perfeitos aqui encarnados.
a não ser que estejam em missão. E aí a gente percebe logo, quando é um ser em missão, realmente trazendo algo de valor, a tua razão noética vai concordar com tudo que ele fala sempre. Então, o grande segredo aqui para termos esses dons, para recebermos esses dons de Deus, é fazermos o nosso dever de casa e mostrarmos a Deus, mostrarmos a espiritualidade que estamos preparados para aquilo. Eu acho que essa é o grande aprendizado de hoje aqui, né? Constantemente nos mantermos em retidão, constantemente nos mantermos em oração, sabermos praticar o bem, caridade, inteligência afetiva com todo mundo que está ao nosso redor. Já falamos muito de inteligência afetiva anteriormente, né? E é isso, pessoal. Acho que o aprendizado de hoje, do caminho Verdade e Vida, podemos tirar esses, então. Bom, se eu esqueci de algum outro aprendizado, comente, coloque nos comentários. Eu vou adorar responder para vocês, tá? Com muito amor, com muito carinho. Deixe seu like também, se inscreva para que você receba aviso dos próximos vídeos. E bora lá agora para a leitura do Livro dos Espíritos, a segunda parte do tema fatalidade. Bom, na primeira parte, os espíritos já responderam aqui a Kardec de que, olha, fatalidade existe. Fatalidade, normalmente, são aquelas provas que temos que passar, né, desafios que temos que passar aqui na matéria, e que combinamos anteriormente. Lembrando que já lemos em questões anteriores do Livro dos Espíritos que nós planejamos juntos com a espiritualidade, com o nosso mentor, né? Nós planejamos o que vamos passar. Olha, vamos passar por esse problema, vamos passar por esse outro problema, e o objetivo aqui é fazer esse aprendizado. O ser tem que fazer esse aprendizado, depois vamos passar por esse outro problema, e aí vamos aprender isso. E aí encarnamos, então, com os objetivos da vida já previamente delineados ali, ou seja, já desenhados, né? E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio são os pequenos detalhes, os desviozinhos, né, que tomamos, mas sempre voltamos ali para aquela linha principal que está previamente determinada. O livre-arbítrio mostra muito como passamos por esses problemas, né? Passamos de forma lamentando, chorando, reclamando, ou passamos bem, passamos aprendendo, compreendendo por que estamos passando por aquilo, né? Então, o livre-arbítrio, ele entra nos menores detalhes de escolha do nosso dia a dia. As pequenas atividades, como nos portamos, aí entra o livre-arbítrio. Bom, então é isso. Hoje nós vamos da questão 859 até a questão 867. Esta é a segunda parte do tema fatalidade. Estamos dentro do capítulo 10, falando sobre a lei de liberdade. Bom, bora lá então. Vamos à questão 859. Kardec pergunta: como todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? Então, Kardec pergunta aqui, olha, todos os acidentes que acontecem ao longo da nossa vida, né, é igual à morte? A gente não tem direito de desviar ou de evitá-los, né, ou de nos protegermos para não que nos acidentemos, né? E aí os espíritos respondem: são, de ordinário, coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os evite algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo.
Bom, então os espíritos deixam bem claro aqui que quando usamos o termo fatalidade, significa, olha, é, o principal, né, o que vamos viver assim num nível bem alto, elevado. Não os pequenos detalhezinhos, os pequenos acidentes que sofremos e que passamos, né? Alguns deles podem ser evitados, outros não e tal, mas não podemos chamar de fatalidade, né? O que chamam de fatalidade, conforme os espíritos comentam, são o momento em que nascemos, como nascemos, a família que vamos, isso daí é o nosso caminho que já está predeterminado, né? E o momento final da nossa existência. Isso podemos, principalmente, o momento final, chamar do momento nosso fatal, a nossa fatalidade, né? Mas o restante, pequenos acidentezinhos, esse aí podemos e devemos constantemente ficar atentos para desviar. Podemos e devemos evitá-los constantemente, né? E aí me lembra aqueles casos em que o ser coloca em risco o seu corpo físico, né, com esportes radicais demais, que colocam ele em estado de adrenalina, né? São os prazeres da matéria puxando o ser, né? E ele vai e aí coloca em risco. Então tem que pensar antes, olha, estou colocando em risco a minha existência, o meu corpo físico, né? Mesmo que eu não vá morrer, mas eu posso sofrer um acidente e passar por problemas durante muito tempo na minha encarnação, o que vai me dificultar demais a fazer os aprendizados que tenho que fazer, que vim fazer. Então, tem que tomar-se muito cuidado e evitar, e tomar cuidado do nosso corpo que Deus nos deu, com saúde, com muito amor, para que façamos, então, a nossa missão, que realizemos, então, o que viemos de fato realizar. Tá? Então, tomar cuidado, cuidar da saúde, tudo isso é obrigação do ser. Essa foi a 859. Agora, a 859, ela tem uma questão A, uma pergunta A que Kardec fez. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Então, Kardec pergunta, há fatos que deverão acontecer, né, seja lá quais forem, né, problemas mais sérios um pouco, mesmo que não chamemos de fatalidade, mas provas que temos que passar, né, e que os espíritos não possam evitá-lo, né, embora queiram, né, e aí a resposta dos espíritos. Mas que tu viste e pressentiste, quando no estado de espírito fizestes a tua escolha. Não creias enquanto que tudo o que sucede seja escrito. Como costumam dizer, um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado de tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir na moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua inspiração. Então, perfeito, né? Extremamente coerente, sólido aqui do ponto de vista de aprendizado, né? Então, o que os espíritos dizem, apenas os grandes, realmente os grandes sofrimentos, os grandes aprendizados, as grandes provas é que essas estão escritas, de fato. As pequenas, as menorzinhas, são causa da própria imprudência do ser. Então tem a ver com aquilo que comentei agora há pouco, né? O ser que vai para esportes radicais, coloca em risco o próprio corpo, né? Está sujeito a, de repente, passar por problemas. E não vai poder culpar uma fatalidade ou culpar algo que ele tinha que passar. Não. Você colocou em risco.
Tá? Então, muitas vezes, os problemas que enfrentamos ainda nessa encarnação são gerados por decisões nossas nessa encarnação, e não em encarnações passadas. Não. Muitas vezes vem dessa própria encarnação. E ainda digo mais, muitas vezes não são nem imprudência. São imprudência, sim, mas são imprudência por falta de oração, por falta de constantemente estarmos no caminho do bem, correto, né? por não estarmos com o nosso mentor próximo de nós, porque estamos numa vibração muito pesada e muito ruim, e aí o mentor não consegue nos ajudar. Nós estamos constantemente vibrando, ansiosamente, nervosos, e não damos atenção nem à nossa intuição, aquele pensamento interno da nossa consciência interior, como também não somos capazes de ouvir a espiritualidade, os espíritos bondosos, o nosso mentor, nos dando inspirações. Então, precisamos também fazer o tratamento do nosso lado espiritual. Se está um pouco nervoso, vá lá numa casa espírita, tome um passe, acalme-se. É sempre bom para acalmar, melhorar, mas não adianta também sair de lá e ir para a bagunça, né? A gente sai após ter tomado um passe e se mantém na retidão, se mantém em oração, se mantém no caminho do bem, querendo bem a todos que estão ao seu redor. Senão, não adianta, né? Você constantemente tem que voltar ao passe, voltar à casa espírita, para receber novamente as energias do bem. Ah, não tenho casa espírita na minha cidade. Não tem problema. Mantenha-se em oração toda noite, quantas vezes puder durante o dia, em união com Deus e com o seu mentor. Peça orientação ao seu mentor, é sempre tão bom e a gente é atendido, mas peça do fundo do coração, com amor, com sentimento, e você recebe a resposta. Bom, pessoal, vamos falar muito mais sobre isso aí pela frente, tá? Vamos agora à questão 860 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Então Kardec pergunta, olha, por sua própria vontade, né, o homem, ele pode, pelos atos que ele pratica, né, evitar, né, acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Ou seja, ele pode evitar, né, esses acontecimentos? E aí os espíritos comentam: pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Muito bom, perfeito, né? E a gente pode, então, evitar e amenizar muito o que está escrito para nós passarmos. Então, olha, nós temos o problema A, depois eu tenho o problema B, depois eu tenho o problema C, depois eu tenho o problema... Bom, nós temos uma linha ali de tarefas e de provas a cumprir, né? Mas se eu passar sempre com serenidade, eu passo direto, tranquilo, com fé em Deus, com amor no coração, com compreensão. Então, retidão, fé constante, oração ajudam-nos a passar por essas provas. E passamos com tranquilidade, em vez de passar com drama, com temor, com ansiosidade, esperando aquilo, né? Ai, e aí entra naquele drama de sofrimento. Não, não, não. A visão espírita, a compreensão espírita constante, de transitoriedade, ou seja, estamos constantemente voltando para um novo momento, constantemente viramos a página, um novo dia se inicia, né? E a gente começa de novo com fé em Deus, constante, constante. Então, a saber que a vida é uma linha de provas, né? É um caminho de provas que temos que passar.
e que é normal isso, não tem problema nenhum, e vamos passar com amor, e tudo vai dar certo. Sempre dá. Esse é o pensamento. E aí a espiritualidade vem nos ajudar. E aí recebemos direcionamento, orientação, caminho que devemos tomar. Então cabe muito para nós estarmos em retidão para que consigamos passar pelos problemas de cabeça erguida. Muitas vezes não passamos pelo problema de cabeça erguida. E de cabeça erguida significa fé em Deus, sem lamentação, sem ficar olhando para o chão, se lamentando, ó Senhor, por quê? Reclamando com Deus. Né? Quem reclama, clama de novo, pede de novo. E aí é isso que acontece. Aí o problema, Deus ajuda naquele momento, né? Acalma, tranquiliza, tira aquele momento ruim, mas aquele momento vem de novo lá na frente. Porque é uma prova que tem que ser passada. E passada de cabeça erguida. Sempre. Fé em Deus, certeza de que vai passar e que a espiritualidade está ajudando e que o aprendizado, acima de tudo, o aprendizado será feito. O que eu tenho que aprender? Pergunte sempre a você, por todos os problemas que você passa. O que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender humildade? Eu vou aprender humildade, então. Eu vou ser humilde o máximo nesse momento. Eu tenho que aprender a ficar calado? Eu vou aprender a escutar. Eu tenho que aprender amor ao próximo? Eu vou amar aos meus próximos e pratique. Mas para todos os problemas, pergunte e peça orientação a Deus. Qual é o aprendizado? O que eu tenho que melhorar, Deus, para passar por esse problema? E você receberá a resposta sempre, sempre da espiritualidade, de seu mentor e de Deus. Essa foi a questão 860. Vamos à questão 861. Ao escolher a existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Essa pergunta de Kardec. Então ele perguntou, olha, ao escolher a sua existência, o espírito já escolhe também, olha, eu vou ser assassino, né? Essa é a pergunta de Kardec. Lembrando, né, já falamos nas últimas aulas, né, antes da gente encarnar, existe também o livre-arbítrio lá em cima, na espiritualidade. Né? E Deus, em sua infinita bondade, né, com a espiritualidade junto ali, nós fazemos o nosso planejamento da nossa encarnação. Então nós decidimos, eu tenho que aprender isso lá na matéria. Pode ser que aqui na espiritualidade, com a minha inteligência expandida, né, como expande lá na espiritualidade, a nossa inteligência se expande. E aí nós temos uma opção de percepções e de aprendizados de vidas anteriores, né, que na matéria ela fica ofuscada. Então, lá na espiritualidade, a gente percebe, e junto com o nosso mentor, que está nos orientando, que é como se fosse ali o nosso grande mestre, professor, que nos acompanha durante aquela jornada, durante aquela encarnação. E algumas vezes em muitas encarnações. Né? Então, um espírito bondoso que nos ajuda constantemente. E aí, junto com ele, né, sob a orientação da espiritualidade, planejamos então a nossa encarnação. E a pergunta de Kardec é essa: olha, o espírito planeja também que ele vai ser assassino? Essa é a pergunta dele. E aí a resposta dos espíritos: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade
e do livre-arbítrio. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Muito bem, então a resposta dos espíritos é: olha, o espírito, então, ele não vem para cometer um assassinato, não. Se ele souber que ele vai ter que enfrentar uma guerra, por exemplo, né, ele até sabe que ele vai ter ali uma situação de combate. Mas mesmo na situação de combate, ele pode, em alguns casos, até evitar de matar, né? Ele pode procurar um trabalho que ele evite sempre de matar alguém, né? Dentro da guerra, mesmo dentro da guerra, ele pode procurar ser um médico ou algo desse tipo. Mas que existem situações em que ele vai estar ali, muito próximo ali, do cometer um ato de assassinato. Mas ele deve sempre evitar. E cabe aí sim a vontade própria do ser, a moral ética daquele ser, o quão ele é elevado, né, espiritualmente, no caminho do bem, e aí ele consegue tomar a decisão dele. E dizer não. E evitar, então, de matar alguém, porque matando, ele gera karma para ele, que vai retornar. E ele vai ter que pagar em outra encarnação. Então é mais ou menos por aí, tá? E aí os espíritos dizem, olha, a fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, né? Ou seja, o tipo de vida material que você vai levar, né? Isso aí é fatalidade, né? E essa é uma determinação que você já planejou antes, né? Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher e tem a obrigação, aí acrescento eu, de evoluir e de melhorar nas suas escolhas, né? Lembrando que o refinamento do ser é um refinamento constante dos seus gostos, das suas escolhas. Muito bem, pessoal, essa foi a 861. Vamos a 862. Pergunta de Kardec. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso fatalidade? Então Kardec pergunta, olha, para algumas pessoas, tudo que ela tenta fazer dá errado, né? Ela tenta um negócio, não dá certo, tenta outro, não dá certo, né? Parece que ela é perseguida ali por um espírito ruim ali que tenta causar o mal constantemente. Aí pergunta Kardec, podemos chamar isso de fatalidade? Isso é fatalidade? E aí os espíritos respondem, será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias, seja absoluta essa fatalidade. Resulta, muitas vezes, do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente
a maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só atentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se de sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Mas todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Bom, muito bom. Resposta dos espíritos, então, chamando a atenção de que, olha, nós combinamos sempre antes algo, né, para a nossa encarnação. Não que não se possa, ao longo daquela determinada prova, né, vencer, mostrar que, olha, conseguimos, estamos sabendo passar, né? E aí nós vencemos aquele desafio e, de repente, muitas vezes, mudamos, então, a nossa situação. Então, nada de pensamentos de, não, é assim mesmo, né? Como dizem os espíritos aqui, reclamar da falta de sorte constante, não. O ser tem que constantemente trabalhar e aprender e estudar e evoluir constantemente, principalmente do ponto de vista moral, do ponto de vista do bem, do caminho do bem, da retidão com o Evangelho de Jesus, né? Mostrando paciência, calma, tranquilidade, mantendo boa vibração. E aí as coisas boas começam naturalmente a aparecer, porque ele está mostrando que ele sabe passar por aqueles desafios, que ele está mostrando que ele sabe atravessar pelaquela tempestade. Bom, é isso. Essa foi a 862. Vamos a 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações. O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Então, Kardec pergunta, olha, os costumes sociais às vezes nos obrigam, né, nos levam em determinada direção, em determinado caminho, né? Isso acaba nos tirando ali, inclusive na escolha das nossas ocupações, acabam nos tirando das nossas próprias escolhas, né? E acabamos indo ali aonde a sociedade direciona. O que se chama respeito humano não constitui, então, um bloqueio ali ao exercício do livre-arbítrio, né? Ou seja, está atrapalha o nosso livre-arbítrio, a nossa própria escolha. E aí os espíritos respondem, são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que então se queixam? Falece-lhes a razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem, cheios, e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício, feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns
em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente, sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Então é isso, né? Eu entendo muito aqui essa resposta como, olha, nós temos o nosso livre-arbítrio e devemos sempre nos indagar com o nosso racional, que toma nossas decisões. Sempre a nossa razão noética, como eu costumo chamar, a razão nossa interior, e não aceitar a razão da sociedade. Seguir o mesmo caminho dos amigos, seguir o mesmo caminho que a sociedade nos indica como ideal. Não. Sempre pensamento. Olha, é isso realmente? Pergunte ao seu mentor, pergunte ao seu espírito protetor, né? Peça ajuda e você sempre receberá inspirações e intuições e muitas vezes sinais no caminho. Alguém que você não via há muito tempo te telefona, oferece um emprego. Então, peça a Deus e receberá. Bata na porta e ela se abrirá. Tá? Mas, acima de tudo, esteja de pé, caminhando no corredor de oportunidades. Não esteja caído na beirada do lago, esperando que as coisas aconteçam para você, esperando que Deus venha trazer. Não. Bom, então é isso, né? É o que os espíritos comentam aqui. Olha, tanto desânimo há em procurar alguém ser apontado o dedo ou considerado animal curioso, né? Quanto acerto em descrever voluntariamente, sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Então, quer dizer, é aquele ser que, olha, para mim só serve se for um cargo ou uma profissão tal, só quero aquela. Ah, é aquela profissão que eu quero, perfeita. Você é astronauta. Você é astronauta, não pega o outro trabalho. E muitas vezes o aprendizado está num outro trabalho, numa outra tarefa. E você pode até ter uma meta. Mantenha aquela meta, estude, continue trabalhando para chegar lá, mas não fique parado, ociosamente. Siga a sua jornada de evolução com o que lhe aparece na frente de trabalho. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? Então, quer dizer, tem pessoas sortudas e tem pessoas que não dão sorte em nada, né? Como é que podemos atribuir isso, né? A que podemos atribuir isso? É a pergunta de Kardec. Resposta. De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante revés cruéis, que a imprudência as teria feito evitar. Muito bem, então a resposta ela traz aqui possibilidades, né? Então os espíritos falam, olha, pode sim, pode ser que seja o próprio ser que está fazendo boas escolhas, por isso ele dá sorte em tudo. Mas é uma pessoa que, de repente, trabalha de forma mais centrada, né? Quando a gente fala de forma mais centrada, de forma mais consciente, sem apegos exagerados à matéria, sem aceitar tudo, dizer sim para tudo, né? Ansiosamente atrás da matéria, o ser acaba errando por falta de prudência. Enquanto que o ser que está mais centrado, mais tranquilo, né? Normalmente é o ser que está mais ali no caminho do bem, em oração constante, com meditações, ouvindo as inspirações que lhe chegam. Esse ser
ele de repente ele está com mais calma para prudentemente tomar as decisões. E aí, consequentemente, as coisas dão certo, né? Sabemos também, como dizem os espíritos, que pode sim, pode ser algo que ele esteja ali trazendo como uma prova. Ó, tudo dá errado, mas tudo dá errado por quê? Porque você tem que exercitar humildade. Você tem que, nessa encarnação, exercitar o trabalho excessivo. Tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito e tal para dar valor ao trabalho, o que talvez numa outra encarnação não tenha dado. Então, não tem como você dar certeza, depende, cada caso é um caso nessa situação, né? A recomendação, qual é? A recomendação é manter-se sereno, com positividade constante, ouvindo a espiritualidade com as inspirações que chegam e fazendo a sua decisão com calma, tranquilidade e pedindo sempre inspiração ao seu espírito mentor, né? Então essa daí eu acho que seria o principal. E a positividade, a energia boa, né? A gente sabe também que a energia da positividade, como a gente fala constantemente, ela sempre atrai para a gente coisa boa. Ela atrai bons resultados, atrai boas pessoas, né? A gente tem o sincronismo de vibrações também entre os seres. Então, quando você está vibrando no mal, você vai atrair seres que vibram no mal, que vão ficar juntos com você ali pensando e falando do mal. Quando você está numa boa vibração, você atrai seres que estão falando e vibrando sobre o bem, planejando sobre o bem. E aí, consequentemente, as coisas boas vêm, os trabalhos bons vêm, o crescimento e evolução também. Tá? Então, façamos o nosso dever de casa, antes de ficar reclamando da sorte, do azar, exageradamente e sem conhecimento. Lembrando que a sorte e o azar não existe. Existe a falta de conhecimento das leis naturais. Vamos à questão agora 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem a inteligência no jogo, por exemplo? Então, Kardec dá exemplo aqui no jogo. Né? Tem pessoas que, no jogo, né? Ou seja, jogo de azar, né? Dão muita sorte. Né? O cara vai lá jogar o jogo lá e ele acerta sempre. Na loteria esportiva, né? Acerta sempre. Na Mega Sena, acerta sempre. E assim por diante. Né? A pergunta de Kardec, como é que explica isso? Né? Tem pessoas que dão muita sorte em qualquer tipo de jogo, de bingo e tal. E outros não. E aí os espíritos respondem. Alguns espíritos são escolhidos previamente certas espécies de prazer. Então, alguns espíritos hão escolhidos previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como o homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a cupidez. Bom, então, os espíritos nos lembram, né, que, olha, quanto mais bens materiais, mais o espírito é tentado pela matéria, mais o espírito se vê sujeito a sofrer as tentações das emoções materiais, dos prazeres materiais. Né? Por isso é que Jesus falou, olha, é mais difícil, é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Lembrando que o buraco de agulha era uma passagenzinha muito estreita que tinha nos muros ali de Jerusalém. Né? E que o camelo normalmente não conseguia passar. Passava um ser, uma pessoa, né? Mas o camelinho ficava do lado de fora, não conseguia. E aí é essa referência aqui, apenas querendo dizer, olha, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, porque ele fica tão tentado ao próprio ego, muitas vezes o próprio ego do rico, né? Ele se acha mais do que os outros porque ele tem mais bens materiais. E aí maltrata, trata mal os outros, não se sente na necessidade de amar e de tratar bem as outras pessoas.
Então, o rico entrar no reino dos céus é difícil, é isso que Jesus quer dizer. Mas não é impossível, tá? Não é impossível. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é o ser. Como o ser lida com aquela situação. E o que os espíritos comentam é que, olha, uma pessoa que dá sorte no jogo constantemente é uma pessoa que escolheu, né, passar por isso, passar por sorte, por felicidade constante, e provavelmente será tentado por isso, será tentado para manter o seu ego tranquilo, calmo, apesar da boa situação que ele passa. Bom, é isso. Vamos à questão agora 866. Pergunta de Kardec. Então, a fatalidade, que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida, também é resultante do nosso livre-arbítrio? Resposta dos espíritos. Tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Muito bem. Então, os espíritos comentando, reforçando de que, olha, os próprios espíritos escolheram os caminhos. Por isso é que a gente tem muitos espíritos que escolheram situações difíceis para nascer, né? Quando nascem, esquecem, só temos aqui na matéria só o nosso pensamento da matéria, né? Nossa grande consciência fica guardada, né? É verdade que nem todos os espíritos é dado o direito dessa escolha, né? Os espíritos que tenham discernimento, que consigam fazer essa escolha, é dado esse direito, né? Muitos escolhem ser ricos, serem abastados e tal, mas, como dizem os espíritos, provavelmente ficarão estacionários, viu? Poucos crescem de fato, né? Poucos trabalham caridade, amor ao próximo, reduzem o ego, né? Porque é muito difícil um ser abastado conseguir controlar o ego, conseguir praticar o amor, conseguir enfrentar as tarefas, né? Normalmente o rico ele desvia, ele pega um avião e vai, tem uma dificuldade aqui, não, hoje eu vou lá para outro país. E vai para outro país, desvia dos problemas. Então, como um ser desse aprende? É muito difícil. Bom, é isso, né? E aí, no finalzinho, os espíritos comentam: acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Então é isso, ou seja, vidas ditosas, né, de elevação, né, existências de elevação de fato do ser, né, são sempre agitadas, são sempre com problemas e sempre perturbadas, né, porque justamente são provas que a gente tem que passar. A gente não veio, a gente mostra que a gente está aqui justamente para trabalhar, para obrar por Deus, pelo bem de todos e evoluir como seres. Muito bem, vamos à questão agora 867, que é a última questão de hoje e é a última questão do título Fatalidade. Então a pergunta de Kardec nessa última questão, 867, foi: de onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Essa é a pergunta de Kardec, né? De onde vem essa expressão, né?
E aí, a resposta dos espíritos. Antiga superstição, que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria, que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Tá? Então, é uma alegoria, naturalmente, uma brincadeira, né, antiga, dos povos antigos que acreditavam que tudo estava nas estrelas, né? Inclusive o nosso destino, o nosso caminho. Né? Mas é uma alegoria, né? Era uma forma assim, de imaginar, olha, o nosso destino, né, está escrito em algum lugar. Ah, deve ser nas estrelas, então. Né? Quando, na verdade, os espíritos dizem, olha, é uma pura alegoria. Né? Algumas pessoas fazem tolice de tomar isso ao pé da letra, acreditar puramente nisso. E não é verdade. Né? Muito bem, pessoal. Finalizamos, então, a 867. Na próxima aula, falaremos sobre um tema super interessante. Conhecimento do futuro. Não perca. Será que é dado a alguém realmente, de fato, prever ou conhecer o futuro, ou próprio ou dos outros? Pode o futuro ser revelado ao homem? Essa foi a primeira pergunta de Kardec. Mas leremos a resposta na próxima aula. Bom, é isso. Essa aula encerramos aqui, então. Espero que vocês tenham gostado muito. E, como dizia Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar, até ter encontrado. Por isso, continuem sempre estudando, aprendizado, evolução, e encontraremos, então, essa paz interior que é a nossa evolução, a nossa espiritualização, né? Que nos coloca realmente no reino de Deus, o reino de Deus que está dentro de nós. Muita paz e luz no coração de todos. Nos vemos na próxima aula. Até lá.